Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Nayara e hoje quero trazer uma palavra de Deus para a sua vida. Hoje nós vamos falar sobre uma mulher chamada Débora. É, Na Bíblia é repleta de várias mulheres, mas a história de Débora é uma história diferente, é uma história muito desafiadora para uma época onde a maioria dos homens sempre liderava, a mulher era vista como um ser inferior dentro daquele contexto social. E a história de Débora está no livro de Juízes 4 e 5, e eu quero ler para vocês. Eu vou começar pelo 4. Nessa época, Débora, uma profetisa, casada com Lapidote, julgava e liderava Israel. Ela assentava-se debaixo de uma conhecida tamareira de Débora, que ficava entre Ramá e Betel, duas cidades, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel costumavam vir até ela para que ajuizasse sobre as suas causas e questões. Eu ministrei sobre Débora há algum tempo e essa mulher me ensinou muito. Eu quero deixar uma palavra para você sobre protagonismo. Você ser o protagonismo da sua história. Não deixar a responsabilidade da sua história com A, com B, com C, com X, com W, com H. É necessário você ser protagonista. E esse protagonismo, ele vai vir com uma identidade muito firmada em Deus, em conhecer o seu Criador. Quando eu olho para a história de Débora, eu vejo uma mulher forte, uma mulher guiada pelo Espírito, uma mulher que não se submeteu ao sistema de valores daquele contexto social, onde o povo de Israel estava se corrompendo com o pecado e faziam tudo que era condenado diante de Deus, tudo que não era aprovado diante de Deus. E ela se levantou como juíza. E aí a pergunta que eu trago: como você hoje tem se levantado? Como você hoje tem se colocado? Nós muitas das vezes ficamos nesse lugar de inferioridade, nesse lugar que eu sou coitadinha, que eu não consigo, que eu não posso. Imagina uma mulher ser juíza naquela época. Você já parou para analisar isso? E aí eu olho para você que está me olhando, você que está ouvindo esse vídeo. Você, às vezes, Deus te mostrou algo grande. Algo que ele pensa em relação a você, mas você se vê tão pequena, tão nada, tão insignificante, que você não consegue se ver nesse lugar grande. Que você não se consegue em ver você em uma posição de autoridade, ou em uma posição de liderança, ou em uma posição de um projeto grandioso que Deus te deu. E Débora acreditou naquela palavra. E ela se sentou debaixo de uma tamareira. Quando eu olho para a situação de Débora, eu vejo ela utilizou os recursos que ela tinha ao favor dela. Tem uma frase de Rick Chester que fala que não são suas ações que vão determinar o seu sucesso. Não, desculpa, não são suas condições que vai determinar o seu sucesso, mas são suas ações. Não é a condição, não é o que você tem, não é isso que vai determinar, gente. É as suas ações, é a sua constância e principalmente é a sua fé. Por isso que a Bíblia fala que a fé sem obras ela é morta. Porque a nossa fé ela sempre vai vir condicionada a uma ação, a uma atitude prática e real. Então imagine que Deus chamou Débora para ser juíza naquele tempo e Débora falasse: Deus, eu não tenho escritório de advocacia. Deus, eu não tenho uma roupa adequada. Deus, eu não tenho um carro adequado para impor autoridade. A gente vive em um meio, principalmente digital, que as pessoas se vestem, as pessoas usam armadura, as pessoas usam uma capa que não é dela. E nós vivemos na verdade, porque o Espírito da verdade habita em nós. E nós acreditamos que Cristo é a verdade e vamos viver a nossa verdade. E essa verdade não é pautada no que eu acho, nos meus valores, nos meus achismos. Essa verdade, ela é pautada na palavra. Essa verdade é pautada no que ele fala a respeito de nós e do nosso destino. E Débora simplesmente ia para a tamareira lá. Eu começo a vislumbrar a realidade. Eu devo ter colocado uma mesa, uma cadeirinha, ela sentava lá, o povo de Israel chegava e ela julgava causa por causa, causa por causa. Então, o que foi que Deus te entregou na tua mão? Qual foi a habilidade ou o dom que Ele te entregou e você não está usando essa habilidade, esse dom, porque você acha que não tem os recursos necessários? Quantas vezes eu me neguei de estar aqui gravando vídeo porque eu achava que eu não tinha luz, eu não tinha um microfone, eu não tinha um cabelo arrumado
E aí eu ia colocar várias desculpas, várias impossibilidades para cumprir aquilo que o Senhor me chamou. A ser uma voz profética, a ser uma voz que traz luz no caminho. Porque a Bíblia fala que a palavra dele é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Gente, você imagina que a palavra de Deus tem esse poder de trazer direção, de ser guia para a sua vida. E Débora, ela simplesmente ela estava nessa posição, nessa posição. Muitas das vezes, o nosso erro ou o que a gente atrasa o destino profético de Deus na nossa vida é porque a gente não está na posição. A gente acha que aquela posição ninguém está valorizando, a gente acha que aquela posição é inferior, a gente acha que aquela posição não vai trazer resultado. Mas Débora estava simplesmente na posição dela. Na posição dela. E ela assumiu esse papel de protagonismo. De dizer assim, o Senhor me falou, eu vou confiar e eu vou acreditar. E quando você começa a ler o texto, eu sempre gosto de trazer que na parte 4 diz, Débora ela não falava que ela tinha filhos, mas falava de Lapidote. E falava que ela é uma profetisa, ela tinha o dom profético. É uma mulher que profetizava, porque os juízes naquela época, além de julgar, eles profetizavam, eles declaravam acerca do futuro. E para você declarar acerca do futuro, você tem que estar conectado com o céu. Não dá para trazer informações da terra futura sem estar conectado com o céu. A conexão com o céu é muito importante, porque ela traz para nós clareza em nosso caminho. Sem as profecias, o povo se corrompe, gente. E a Bíblia falava que ela era casada com Lapidote. Ela julgava e liderava Israel. Eu não sei se você é casada, se você é solteira, mas eu tenho certeza. Se a Bíblia falou o nome desse homem, falou o nome de Lapidote, eu tenho certeza que o Lapidote teve um papel relevante na vida de Débora. Porque homens que entendem o chamado, homens que entendem que Deus chamou a sua esposa, chamou alguém, chamou uma mulher, às vezes, para ter um papel de liderança. Gente, eu não quero liderança de igreja, não. Vamos deixar a religiosidade de lado. Deus chamou para você liderar a sua casa. Deus chamou para você liderar os seus lábios para adorar e para falar dele. Deus nos chamou para ser protagonista, para ser embaixadores dele na terra. E o que eu mais tenho falado hoje, Deus, eu quero ser tua boca, eu quero ser os teus pés. E Débora se colocou nesse lugar de protagonizar o evangelho, de não deixar o que as pessoas achavam sobre ela corromper e nem nortear o seu destino. Então imagine o que Débora ouvia. Quem é você? Você é uma mulher, a mulher Lapidote. Você acha quem você é para estar liderando e para estar julgando as causas? Mas ela não deu ouvidos, ela se colocou numa posição de uma mulher guiada pelo Espírito, porque a mulher guiada pelo Espírito, ela não dá ouvido aos boatos externos. Ela está conectada com o céu e debaixo da autoridade do seu esposo. Porque lá não tenho dúvida que Lapidote apoiava o ministério de Débora. Porque debaixo de uma mulher forte, uma mulher que sabe sua posição, debaixo não, corrigindo, ao lado, tem um homem ali, ó. Eu falei debaixo, mas no sentido de resguardar, de retaguarda, de proteção. Tem um Lapidote ali, sabe? Orientando, guiando, fortalecendo. Vamos. Se Deus te chamou, se Deus te mostrou, vamos, eu tô contigo. O meu esposo sempre foi um Lapidote na minha vida. Ele sempre me deu ânimo, me deu força. E mesmo às vezes que eu percebi que ele não acreditava tanto em mim em alguns momentos, ele não verbalizava isso. Mas ele estava ali, sabe? Presente. Se eu pedisse para ele me levar em um lugar, se eu pedisse para ele me dar um dinheiro para fazer tal coisa, nos estudos, alguma coisa, ele sempre estava ali presente. Chegou um momento na nossa jornada, de ter 10 anos de casado, logo no início ele tinha muitas incertezas sobre. Ele não verbalizava, mas eu fazia essa leitura no olhar dele. Mas chegou um momento que ele começou a perceber que o que Deus estava me dando, o que estava chegando nas minhas mãos, o que o Senhor estava me entregando, era algo maior do que ele imaginava. E hoje ele tem uma visão totalmente diferente, uma visão de muito mais confiança, de muito mais segurança.
Porque no início a gente é imaturo, a gente às vezes não sabe o que fazer, mas o Espírito de Deus vai conduzindo e vai confirmando os teus passos. E hoje ele tem outra segurança em mim, e é muito bom, né, você ter pessoas, ter lapidotes na sua vida. Então, se você for solteira, clame ao Senhor por um homem que tenha o potencial de lapidote, de potencializar, de acreditar, de estar ali te incentivando. Porque, gente, a lapidote com certeza ia lá, ajudava a Débora, estava ali ao lado dela, potencializando e acreditando no chamado que Deus tinha para a vida dela. Porque um homem como ele é seguro do seu sacerdócio, do seu papel, ele não fica com medo de uma mulher que tem um perfil de liderança, ou um perfil de crescimento, ou uma visão, às vezes diferente a mais. Não, ele não tem medo, ele é seguro. Essa mulher, ela se sente forte com seu esposo, porque sabe que seu esposo está ali, ao lado, fortalecendo, guiando. E sabe, e essa mulher, essa Débora, ela não era machista, ela não era, ela não queria ser maior que o marido dela, ela sabia quem ela era. Ela sabia que o seu marido estava ali, o seu sacerdote, estava ali ao lado dela. Mas ele entendia que o chamado dela para aquele momento e a visão dela era para aquela época, era aquele chamado de Deus. Então eu quero declarar sobre a sua vida protagonismo. Ouça a voz do Espírito e avance. Avance nesse ano de 2024. A palavra de Deus manda a gente avançar. Não são os fatores externos, não são as circunstâncias que vão determinar a tua trajetória. Confie no Senhor, confie quem te chamou, confie quem deu essa ordem para você. E seja como Débora, tenha uma posição de fé e seja protagonista da sua história. Porque Deus tem uma história linda para você. E seja conectado com o céu, que Ele vai desvendar o que Ele deseja desvendar para você, para que você continue seguindo seus passos firmes. A vida cristã, gente, não é só um morango, né? Tem dias difíceis, dias azedos, mas a nossa vida está conduzida pelo Senhor, não pelas coisas desse mundo. Então, olhe para o alto, olhe para Jesus e seja como Débora. Viva o que o Senhor tem para a sua vida. Viva o que o Senhor tem desenhado para você, não o que os homens acham, não o que as pessoas acham. Um ano abençoado e que você chame o Senhor para protagonizar a sua história e que você deixe um legado incrível, assim como o de Débora.